Podcast EducaPrev, série Alma Previdenciária, com Juliane Penteado. Olá, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao nosso espaço aqui no nosso canal no YouTube, para quem está no YouTube, ou para quem está no Spotify, no nosso canal da Educação Previdenciária, que é o EducaPrev, e nós estamos dando sequência nesse nosso cantinho de amor e afeto aqui que eu chamo, que é essa série especial que nós inventamos para trazer pessoas do direito previdenciário, profissionais que eu respeito, que eu admiro, e até agora todos que vieram aqui são amigos especiais que moram também no meu coração, e por isso eu estou trazendo aqui para que as pessoas que não conhecem, não os conhecem, também possam fazer ter esse momento de saber um pouco da vida deles, da história de vida, mostrar que para chegarmos onde estamos, nem sempre foi fácil, na verdade até hoje não é. E a vida não é só aquilo que se mostra nas redes sociais. E por isso aqui é um momento de terapia, né? Como se você já segue a gente até agora, você já viu os outros e sabe que a gente aqui abre o coração, tá? E eu estou fazendo um papel aqui de tirar um pouquinho essas ideias e o que está dentro do coração desses nossos convidados. O nosso convidado de hoje, ele é o advogado, diretor da Comissão de Atuação Judicial do IBDP, ele é presidente da Comissão de Direito Previdenciário do IBDFAM, ele é consultor jurídico da Comissão de Seguridade Social da OAB Rio Grande do Sul, ele é o último menino do G4 que eu não entrevistei ainda, ele é o nosso querido Anderson de Tomasi Ribeiro. Bem-vindo, Anderson. Muito prazer você estar aqui. Muito legal Obrigado. que vocês conseguiram um tempinho para a gente fazer esse nosso bate-papo. E seja muito bem-vindo. Obrigado, Juliana. Eu fico super feliz e achei lindo esse teu projeto. Eu ficava acompanhando, né? Quando tu ia lançando os nomes e com música, um texto muito legal de apresentação. E é bacana a gente conhecer efetivamente as pessoas, né? Porque a gente tá numa tela, por mais que a gente tenha um contato presencial, nem todos têm intimidade para fazer determinadas perguntas, ou às vezes as pessoas têm curiosidade de querer conhecer mais as pessoas e elas ficam restritas, né, pela tela, restritas até pela timidez, e eu acho que aqui a gente consegue quebrar esse gelo, né, abre o coração, compartilha, coisas um pouco mais íntimas, né? E é muito legal, e achei lindo, assim, esse cantinho de amor e afeto. Eu acho que é isso aí mesmo. Acho que o mundo precisa mais de micro cantinhos de amor e afeto. Ah, legal. Então vamos começar, vamos abrir o coraçãozinho agora. Você tinha apelido quando era criança? E, Andy, Andy. Então, Andy, é muito como nome, era? Me família. fala do Andy, criancinha. Cara, eu sou o mais velho de três, né? Eu tenho meu irmão Vinícius, eu tô com 48, faço 49 em maio. O meu irmão tem 47, não, 46, são 2 anos, e minha irmã tem 42. Então, a minha diferença para o segundo é 2 e para minha irmã são 6 anos, né? E então eu fui o primeiro neto na família, fui sempre o queridinho do meu avô, né? Do meu avô materno. O avô paterno, infelizmente, eu não conheci. Minha mãe estava grávida quando meu avô paterno faleceu. Nunca fui uma criança de dar trabalho, mas sempre fui muito inquieto, Ju. Sempre fui muito inquieto. Assim, a mãe falou que desde pequeno eu não parava, né? Sempre me mexendo, e até hoje eu sou assim, né? Eu estou falando contigo, minha perna está mexendo, eu estou falando contigo, eu estou segurando alguma coisa na mão, né? Em sala de aula é a mesma coisa, eu preciso ter um microfone, e se eu não estou com o microfone, eu estou mexendo esse jeito bem italianão, assim, de braço. Mas eu não fui uma criança que deu trabalho. Na adolescência, a minha mãe falou que não me viu na adolescência passar, né? Que legal, Passei sério? reto, né?
Passei reto a Não teve adolescência. aquelas crises, assim, de alguma dificuldade até de relacionamentos, assim, com a família, tudo normalzinho? Porque é Não, uma coisa muito eu comum. sempre, eu sempre fui um cara muito contestador, assim, e Ah, eu acho que a minha veia de advogado e para as humanas, ela já era muito latente, ainda muito cedo, mas eu lutava contra ela, porque como eu estudei em colégio particular, e todos os meus colegas numa condição social muito mais elevada do que a minha, eu sempre ficava para trás nessa questão de acompanhá-los. Eu nunca tinha condição financeira de acompanhar eles uhum, nas viagens e nas festinhas aonde a galera ia. uhum. Todo, todo mundo tinha família com carro. Eu nunca tive meu primeiro carro só com 23, 24 anos. A minha família nunca teve. Eu sempre fui o cara de andar de ônibus, andava a pé, né? E sempre economizando e tal, né? E então, mas eu sempre fui muito contestador, né? Era grêmio estudantil no colégio, era representante de turma, né? Hum, Fui um aluno mediano, peguei recuperação desde a sétima série, peguei recuperação na Sério? sétima, no primeiro, no segundo, no terceiro. Então, nunca fui um cara de estudar, nunca fui estudioso, nunca rodei, né? Nem na Uhum. faculdade, nem no colégio, né? Nunca fui. Mas eu sempre fui o cara assim da galera, sabe? Eu tava em todas, sempre fui era amigo de todo mundo, eu sempre tive muita facilidade de fazer amizade, tem até hoje, né? Eu Aham, tenho facilidade de ocupar o espaço, né? uhum. Às vezes até me cedo, em alguns momentos eu tenho que ficar me contendo assim para segurar, né? Para diminuir a marcha, para não falar demais, mas a idade nos ajuda, né? A Alguma coisa tem que fazer servir, ficar um pouco mais velho, esses fala. controles, né? Mas sempre fui um cara assim que me entrosei muito bem na minha vida, sempre me entrosei muito bem, mas não dei trabalho assim para minha mãe, não dei trabalho para o meu pai, né? E Sem você nasceu sustentar. em Caxias mesmo? Nascido em Caxias, 16 de maio de 75, em Caxias do Sul. Caxias do Sul, para quem não conhece, o Rio Grande do Sul é a segunda maior cidade do estado, fica somente atrás de Porto Alegre, é um polo metal mecânico muito forte, é o segundo polo metal mecânico do país, fica só atrás ali do ABC Paulista. E Uhum. por incrível que pareça, do outro lado, é o maior plantador de hortifruti granjeiros do estado, tu vê, né? De um lado a gente tem a maior Aham. indústria, né? E Dos o hortifruti paradoxos. muito, por causa dessa imigração italiana fortíssima que veio a Caxias em 1875, né? Eu sou bisneto de italianos, Os e dois lados, né? dos dois lados. Por Dois parte lados. de mãe, por parte de pai, eu tenho meu avô, que era meu avô, não, meu bisavô, que era filho de índio, Uhum. e a minha avó, toda a família da minha avó é italiana. Então seria 3/4 aí de veia Uhum. italiana e uma bem brasileira, que é por Uhum. causa do meu bisavô. Aham. E aí seus pais, eu queria saber assim, porque seu pai, eu sei que é falecido já, né? Meu pai faleceu em 2009, foi vítima de H1N1, né? Tu vê que tristeza, o pai com 62 anos de idade vem a óbito. E foi Novo, o né? primeiro caso no estado, primeiro caso do estado a falecer, foi naquele primeiro surto, né, que nós tivemos. O pai baixa o hospital com pneumonia, 12 dias depois vem a óbito, Nossa, muito né? Na rápido, época, né? 15 dias depois já começavam a aplicar o Tamiflu, que resolveu o problema, né? Mas o pai já não deu chance de receber a dose, porque não se tinha essa ideia de que o Tamiflu resolveria e que ele também era vítima de H1N1. Entendi. E o que que seus pais faziam? Qual que era a atividade O dos seus pai, pais? o pai era formado em economia, mas o pai sempre trabalhou, uma parte da vida do pai, ele foi funcionário de várias empresas. O pai tinha um gênio meio difícil, É. dificilzão, assim, o pai era durão, durão, assim, não era um cara de levar desaforo para casa,
era um cara que não segurava muito a voz, ele Uhum. discutia, então era um cara que não parava muito nos empregos. Hum. O pai pulou muito de emprego, Contestador também? muito, demais, assim, né? Você acha que isso que você tem vem dele? Eu acho que Acho uma que você parte parece sim, com né? ele? Mas eu tenho um gênio que eu tenho essa parte do pai, mas eu tenho uma coisa mais da minha mãe, assim, eu digo que Hum. eu sou uma mistura dos dois, Sim, né? é. Mas o pai, eu acho que sim. Então, o pai, ele trabalhou grande parte da vida dele como empregado, depois ele teve algumas representações comerciais, Hum. né? E o pai não estava trabalhando na época. Ah, não, ele estava trabalhando sim, ele estava trabalhando, ele era funcionário de uma empresa, né? Isso, o pai estava funcionando numa empresa que era fora de Caxias do Sul, se eu não me engano, era em Bento Gonçalves, que é uma cidade próxima e conhecida nacionalmente aí pelo Vale dos Vinhedos, né? E a Uhum. mãe é professora. A mãe foi Uhum. professora, parou de trabalhar com 65. Uhum. Sempre foi minha inspiração aí em termos de docência, né? Eu via a mãe dando aula e eu sempre dizia assim, cara, um dia eu vou querer ter essa veiazinha da mãe aí da Já docência. tinha isso quando criança, adolescente, pensar nisso em dar Não, aula? não. Eu achava linda a profissão da mãe, né? Ah, Mas nunca, em que pese ter essa vontade, eu nunca, tinha que apresentar trabalho, eu ia de boa, assim, né? Eu fui na faculdade, eu fui orador da turma, tive que disputar para ser orador, teve 5 concorrentes para ser orador, foi acirrado o negócio, então foi bem legal. Então eu nunca tive eu sempre tive facilidade de comunicação, desenvolto, mas né? não, Você nunca teve mas não essa timidez, né? não, mas não estava assim na minha meta, assim, eu vou fazer direito e depois eu quero ser professor. Não, isso veio mais à frente. Sim. E aí, você avançando, a gente passa para você falou que a adolescência passou tranquilo, e você chega numa fase da juventude, né, já, e entrou na faculdade de primeira. Como é que Direito foi não isso foi minha para opção. você? Isso que eu queria Direito saber. não Como foi é minha que opção. foi? Não. Assim, ó, a realidade eu ia falar isso antes, acabei me perdendo na fala. Ah, Vai ver que eu vou e volto, né? Eu tenho esse normal, problema. é normal. Eu vou Eu e volto, também. Mas né? é E assim que é aí, bom, a gente se acha de novo. Vamos lá. e aí pelo fato de eu estar no meu ciclo, né, maior de amizade, eu tinha um ciclo de amizade que era essa galera do colégio, mas eu tinha um outro ciclo de amizade que era a galera de fora, né? Como eu jogava bola lá no Caxias, eu tinha a galera ali eu tinha a galera da vila, do bairro, então eu tinha grandes amigos da vila, né? Uhum, Então, eu, eu circulava na classe B, assim, C alta B, assim, de uhum, Caxias, mas também estava lá com a gurizada, né? Que era meus grandes amigos, a minha galera das baladas era a gurizada da vila, onde a gente se dava bem, né? Porque uhum, a galera do colégio, pô, o Anderson não é do mesmo naipe dos demais e tal, então eu ficava meio por fora. Então eu tinha minha galerinha dali. Então uhum, mas aquele negócio assim, cara, meu pai e minha mãe sempre passaram dificuldade financeira, nunca sobrou dinheiro lá em uhum. casa, né? Tanto que eu, para ir para as excursões do colégio, eu organizava a excursão e eu ia lá na agência de turismo e perguntava se eu lotar um ônibus eu ganho meio ou não. E se eu lotar dois, tu me dá dois? Daí eu vendi o outro para ter dinheiro para me sustentar na viagem, né? Uhum, Então eu fiz isso no colégio, né? Para uhum, poder ter amizade, para poder ter dinheiro sobrando. Aí tinha as festinhas lá, eu vendia ingresso, porque de cada 10 ingressos que eu vendia, eu ganhava um, eu vendia 120, 130. Eu botava dinheiro no bolso com 16, 17 anos de idade, porque eu vendia 120, 130 ingressos, eu passava nas escolas vendendo ingresso. Aí me sobrava 13 ingressos, vamos supor, a dinheiro de hoje é 30 pila, né, o ingresso. Me sobrava 30, um guri com 14, com 15, 16 anos com uhum. R$ 300 no bolso. Era uma loucura. Oxe.
Nossa, era um dinheiro que não. Milionário. Muito. E era assim que eu fazia para dar conta ali, para poder acompanhar meus parceiros, né? Às vezes eu. Aham. E aí eu disse, cara, eu não vou fazer direito, né, cara? Eu vou fazer medicina, porque, enfim, né, eu quero ser médico, quero ter dinheiro, assim como os meus amigos tinham, assim como a maioria dos pais dos meus amigos eram tudo filhos de médico. Aí eu fiz o vestibular para medicina e não passei. Mas eu vinha num nível de estudo alto, né? Porque para medicina, pô. Só que eu fazia todos aqueles testes de colégio e dava tudo pro direito. Todos os testes. Aqueles testes lá que se faz no colégio, no terceiro, não é? No terceiro ano. Vocacionais, né? Os vocacionais dava tudo pro direito. E eu lutava contra o direito, né? Por que que Aí você lutava contra o direito? porque era uma coisa minha. Se eu dissesse para o meu pai que eu ia fazer história, se eu dissesse para o meu pai que ia fazer oceanografia, ele disse, vai, filho. Meu pai e minha mãe nunca exigiram e nunca me insinuaram que eu tinha que ser qualquer. Não, mas por que que você reagia contra o direito? De onde vem isso? Sei, Já porque eu parou para achava pensar? que eu achava que o futuro Tinha que ser médico, ganhar mais dinheiro. médico, porque a gente tem essa visão que o médico põe um É, monte de dinheiro no bolso, né? E que aham, o médico tem status, porque o médico é isso, aham. né? Então eu achava que eu tinha que ser médico, cara. E aí faço o vestibular, não passo. E aí na metade do ano, assim, do ano seguinte, meu pai chega para mim e diz, cara, tu tem certeza? Não tem nada a ver com isso. Aí eu disse, pai, então eu vou fazer direito, né? E faço direito, fico em quinto lugar no direito, porque eu já Que vinha bem, né? bacana. E entro na faculdade. Você fez na pública, Não, eu fiz na particular, que aí é outra particular? história super Ah, bacana, porque na pública eu não passei. aham, Daí eu não trabalhava, meu pai não me deixava trabalhar. Eu queria uhum, trabalhar, mas eu fazia meus bicos só, né? uhum, Aí eu fui fazer a matrícula da faculdade, eu me lembro uhum. que era R$ 150 cada cadeira, na época. Eu me lembro como se fosse hoje. R$ 150 cada cadeira, Cada o né? quê? Cada cadeira, cada matéria. A gente Sim, chamava de aquelas cadeira, matérias. Tá, as tá, tá. matérias. Era R$ 150 Sim, cada. E sim. para eu cumprir para ficar na mesma turma, enfim, para poder acompanhar a turma, eu tinha que fazer cinco, uma por cada É. noite. E minha mãe chegou para mim e disse assim, ó, meu, não tem dinheiro para pagar cinco. Tá bom, vou fazer quatro, então, que é o que tem, e vou começar a ir atrás de emprego, né? Aí, um amigo meu, que era meu vizinho, o Fábio Magro, que ele Hum, é hoje, ele mora em Chapecó. O pai dele era diretor de uma grande empresa de Chapecó. Ele ouviu essa conversa e disse assim, não, mas eu te pago essa quinta cadeira, até tu poder fazer a faculdade. E aí, cara, o cara pagou. E me deu de presente, assim, do Ah, além. tá. Ele me deu de presente uma cadeira, assim, né? E, Aham. bah, e o pai dele, eu sou eternamente grato, porque foi uma oportunidade. Eu não pedi, Com né? certeza. Ele, Nossa, ele, ele te ofereceu do nada, assim, do pode nada, do além, analisar, ver. assim, do Bacana além, ele mesmo, pega, me hein? oferece e me dá de presente, né? E aí eu começo a procurar emprego, né? E consigo emprego rapidinho, né? Uhum, E vou trabalhar no chão de fábrica de uma empresa, de uma grande empresa aqui da nossa região, que produz pastilha de freio, lona de freio, é uma das maiores do país. E aí uhum, eu vou trabalhar de peão lá na empresa, chão de fábrica mesmo, né? uhum. Então, eu começava às 7h30 da manhã, trabalhava até meio-dia, depois da 1 até às 5h30, aí chegava em casa, ia direto para academia, tomava banho na academia, chegava em casa, jantava e ia para a faculdade. E assim era a minha rotina. Trabalhava de peão na empresa, né? 15 para 7, o ônibus me buscava na esquina de casa para me levar para a empresa, né? E foram 9 meses, que eu trabalhei nessa empresa. O que que você E aí fazia na empresa? Era um serviço mais braçal? e era braçal, era peão de fábrica, assim, né? Peão de fábrica, né? Uhum, E aí eu fazia esse trabalho lá. Daí um dia era o representante da ISO 9000 lá do meu setor, né? Aí eu estava fazendo
uma cadeira eletiva de economia. E aí o professor pediu para eu falar sobre isso, 9.000. E eu lá, né? Eu era o representante lá do meu setor, sabia tudo de economia. E eu comecei a falar na aula de faculdade de Direito. Aí Uhum. tinha uma senhora não, ela era uns 10 anos mais velha que eu, ou seja, era uma guria na época, a Ah, senhora, é que a para gente, mim, né? Mas hoje quando a gente era tem uma 20 guria de uns, anos, era uma guria de uns 35 no quando máximo. a gente tem 20 anos, a gente acha que 30 já é velho, É, 40 já é é velho, isso. olha só. Ela, e ela era gerente de um banco. E Ah, depois que eu terminei de falar, ela me esperou no final. Era uma mulher linda, linda, linda. E quando eu terminei, eu vi aquela mulher me olhando e disse: Ah, é hoje, né, cara, que eu vou me dar sei. bem. Na realidade, ela ficou encantada comigo e me ofereceu um emprego. E assim, ó, tu quer trabalhar num banco? Imagina trabalhar 6 horas por dia, eu ia ganhar 30, 40% a mais que eu ganharia, que eu ganhava. Trabalhava 6 horas por dia e não precisava chegar fedendo a chão de fábrica em casa. Porque eu chegava em casa, eu tinha que tomar banho, porque aquele negócio impregnava no corpo, né? E aí eu fui fazer entrevista e me contrataram. Aí eu fui trabalhar no banco, Banco Mercantil de São Paulo. E lá eu fiquei. E aí, nesse meio tempo, eu ganhei crédito educativo. Uhum. E eu pagava só 20% Eu da também faculdade. tive. Não era Mas 30%? ou era 30. Acho que era Eu sei 30. que depois eu tive que devolver, e devolvi tudo, né? A Depois gente eu paga levei depois que forma, né? 1 ano de carência, se eu não me engano, era 1 ano É, de carência, e depois eu fui isso. pagando as mesmas mensalidades, e paguei tudinho, né? Não tinha FIES, não tinha É. nada, né? Então, para mim foi muito tranquilo, né? Uhum. Eu consegui ajudar em casa, na faculdade, né? Consegui ajudar em casa e depois me sobrava dinheiro ainda para fazer as coisas que eu queria, tanto que eu consegui comprar meu carro, né? Imagina, aprendi a dirigir com 20 anos de idade, né? E Uhum. aprendi a dirigir com Corcel 1, né? Nossa, Corcel meu pai teve esse. quatro marcha, aquele Corcel quadradinho, Ah, né? que legal. E aprendi de noite, assim, meu irmão trabalhava para um vereador em Caxias, ele estava em campanha política, Ah, e aí eu tinha o Corcel, que era o carro E aí um dia a gente foi para uma balada e ele disse assim, hoje eu vou te ensinar a dirigir, vem para cá. Aí aprendi na madrugada, eram umas 2, 3 da manhã, nós andando pelas ruas de Caxias, assim, nos bairros, assim, né? E aí foi quando eu aprendi a dirigir. Logo em seguida eu já comprei um carro, comprei um Fiat Uno, amarelo, o apelido dele era Piu Piu, sabe o Piu Piu? é o Camaro amarelo, É, mas só que o Fiat meu, amarelo. Piu-piu o meu era um Fiat Uno CS, amarelinho. amarelo, um amarelão daqueles ovos. Aquele amarelo feio que é horrível, Nossa, era horrível, era um amarelo, não era aquele amarelo. Tinha dois tipos de amarelo. Tinha aquele 1.5, que era todo esportivão, aham. tal. O meu era o varziano, era um amarelinho bem, 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 bem podrinho, né? Mas foi meu primeiro carro. Meu primeiro carro, aquele uninho amarelo, né? E foi muito legal isso, porque foi uma conquista minha, ninguém me deu, né? Foi meu salário e tal. E nesse primeiro estava me faltando dinheiro. E meu irmão disse assim, vamos comprar em sociedade. Daí nós compramos em sociedade carro. E aí a gente se dividia, né? Um final de semana cada um e durante a semana a gente reservava. Então era segunda, quarta e sexta um, no outro terça e quinta. Aí na outra semana Ah, mudava, né? E era tá bem justo, bonitinho. né? Tinha que entregar com o tanque cheio. E aí era, e Ah, a gente conseguia fazer isso. Então foi muito legal, né? Essa vivência é aí. ótimo isso, né? É Eu demais, fico, eu sabe? fico pensando assim, aqui fazendo só uma reflexão assim. A gente viveu essas coisas e foi tão bom para nossa formação, psicologicamente falando mesmo, a gente não conseguiu fazer isso pelos nossos filhos. Não porque nós não conseguimos, mas porque o mundo mudou muito. E Hum. eles não teve, eles não têm, e não, na minha, no caso, que já fez 17, ela provavelmente não vai ter essa vivência dessa forma, né? Você tem uma pequena ainda, mas você vai ver. Você vai ver quando chegar Porque assim, a hora, porque. aquelas situações que nós passamos, ah, algumas são muito legais, mas algumas foram mais duras, né? Nossos filhos
talvez não passem, né? Aham. Porque a condição que a gente dá para eles é diferente daquela que os nossos pais nos deram. Ao menos os meus foram assim, né? Não, e Meu mesmo pai que a gente falece, queira, desculpa te interromper, mas e mesmo que a gente não queira dar tudo, né? Mesmo que a gente coloque alguns limites e tal, o mundo é muito diferente. sim, sem O dúvida. acesso até as coisas materiais, ele está muito mais facilitado do que era na nossa época. Uhum. Assim, as dificuldades são outras, né? Então, a gente não tem como comparar. Eu acho que não dá para comparar mesmo. Não, não, não tem. Mas eu acho que faz falta. Eu não sei se eu sou saudosista, se é uma Eu coisa meio lembro. da minha lua em peixes, mas eu falo que esses momentos, essas histórias, é tão bom. Eu me sinto tão confortada de quando eu vejo outros colegas contando, que foram coisas que eu também vivi muito e que foram Uhum. ótimas para a minha formação, né? Então, é só uma Tu vê, reflexão aqui. Continua a claro, tu vê, sua. meu pai falece com 62 anos de idade e minha família vivia de aluguel, né? Não que viver de aluguel, mas na Uhum, época, se hoje se tu for botar na ponta do lápis, não vale a pena ter imóvel, né? uhum, uhum. Mas na época, pô, o cara ter uma casa própria era tudo de bom, né? Sim, Ter uma casa própria, imagina, o sonho da casa própria era isso, eu fui criado com isso. E meu pai é, veio a óbito não e não teve a teve casa. o sonho. Não, a mãe conquista o sonho da casa própria porque o pai falece e a Caixa Econômica Federal tinha seguro. E aí Uhum, quita o imóvel. Quer uhum. dizer, o imóvel da família foi conquistado pelo óbito do pai. Olha que louco É, isso. é. Olha que louco isso, né? Então, voltando alguns anos antes, né, eu faço a faculdade, então, no meu Uno CS, né, Uhum. quase toda ela, depois eu vendo CS, compro um Uno Mille, eu gostava do Uno, porque era o que meu bolso É. cabia, né? Fiat, né? Um Fiatzinho, né? Era E mais aí fácil. me formo com o meu Fiat. Aquele Uno, gente, aquele Uno era muito legal. Eu tenho várias Ah, histórias desse Uno também. meu Uno amarelo, mas ele Eu também era, ele, tive um Uninho na mas sabe faculdade. que meus amigos gostavam, porque tinha muita história nesse Uno, né? O apelido dele era Piu Piu, e depois eu vendo o Piu Piu e compro o Uno um chumbo, que o apelido dele era Morcego, né? Todos os meus carros Ah, tinham apelido, né? rapaz do céu, o que que Era o rolava nesses Morcego. carros? Na época de faculdade ainda. Meu Deus, né? Aí meu Não Uno era o pode nem Morcego. falar, é que nem aquele filme, né? Se meu Fusca falasse, né? Se meu É Uno falasse. verdade. Imagina, eu tinha um morcego, né, cara? O morcego era pau pra toda hora. O Ah, morcego esse morcego, hein? era o Onde anda morcego. morcego? Morcego Era deve ter muito bom. muitas. E aí eu fui Ah, seguir trabalhando no banco até o meu último ano da faculdade. No meu último ano da faculdade, eu digo, cara, eu preciso me direcionar para o direito. Até então, eu nunca tinha feito um estágio, nada, nada, nada. Eu era cru, totalmente hum, cru, né? E meu pai metendo pilha. Não, tem que fazer concurso, tem que fazer concurso. A única coisa que meu pai me incomodou muito era para eu fazer concurso. Mas eu nunca fui de estudar. Como é que eu vou parar para estudar, cara? Minha vida hum, inteira eu levei os estudos nas coxas. Como é hum. que eu vou estudar agora? E é um negócio que Então, requer muito foco, né? Para quem é muito é, agitado, é muito difícil ficar eu focado não o tempo consigo. todo numa coisa. Hoje eu mudei já faz alguns A anos, gente mas, se treina, a gente se claro, nessa treina. fase foi muito Ah, difícil, né? Foi muito difícil. E sim. aí, eu, Não estou eu dizendo que você não pego. estuda, não. Estou dizendo que Não, é claro, eu muito entendi. difícil. E Claro então que você é. tem que ter um esforço assim, muito maior. Eu sei que eu também sou assim. E aí? Aí eu resolvo, como eu tinha meio turno livre no banco, que eu começava a trabalhar meio-dia, eu de cara, eu vou fazer, e comecei a trabalhar no Ministério Público Estadual Hum, fazendo estágio. E Clóvis Bonetti era o nome do meu promotor, gente finíssima, assim, a gente se dava super bem, eu trabalhava lá. Mas eu digo, cara, mas não é isso que eu quero e tal. Aí comecei a estagiar no escritório de advocacia e fui demitido do banco. Quando eu fui hum, demitido do banco, no meu último ano de faculdade, eu tirei aquele ano para poder estagiar, daí eu estagiei, né? Então o dinheiro que eu tinha guardado
Foi, foi, Uhum, porque tem um ano sem remuneração, uhum, né? Não que gastava-se muito mais. Eu tinha que manter meu ninho só, né? uhum. Dar minhas bandas no final de Gasolina semana, do... né? E ajudava como eu podia em casa, mas aquilo que eu tinha conquistado, o pouco que eu tinha guardado, foi-se naquele ano, né? Para direcionar. Aí montei uma sociedade, me formo, 16 de janeiro de 1999 eu me formo, e, e aí eu monto uma sociedade com uns colegas meus de faculdade, Você grandes fez o exame amigos da meus. ordem, tá? Você também fez o exame da Passei na ordem, prova né? da ordem antes de me formar, porque na É, época. na época a gente É, fazia tipo em dezembro, né? Eu fiz em prova em dezembro, primeira fase, segunda logo em seguida também. Aí em janeiro você já e eu pegava a me carteirinha. E eu passei antes passei antes de me formar, eu fui orador da turma e tal. E aí eu monto a sociedade com os meus amigos. Mas, cara, não bateu a liga, era pouco trabalho, era só juizado. Tinha que passar as noites no juizado, fazendo aquelas coisas. Aquelas audiências da noite. Meu Ah, eu Deus do céu, lembrei disso agora também. Eu fiz muito isso, ai, Anderson. Juliane, era horrível, cara, era horrível, né, Ai, meu? fiz muito E isso. aí, os advogados que acabavam, que eram, faziam ali as conciliações e tal, né? Enfim, ganhavam uma mixaria para cada audiência, mas era o que tinha para poder sobreviver na época, né? Uhum. Daí, num dia, eu digo, cara, eu vou largar tudo, eu não quero mais ser advogado. Aí eu tinha um tio, que na realidade era primo do meu pai, que morava nos Estados Unidos. Aí comecei conversar com ele por e-mail, porque na época não tinha WhatsApp, não tinha nada, não tinha nem Skype, né? Uhum. Comecei a mandar mensagem para ele e tal, vai, vem, vai, quanto eu preciso. E comecei a dizer, cara, eu vou morar nos Estados Unidos. E aí comecei a guardar dinheiro, precisava vender meu carro. E aí, num dia assim, eu fui para o escritório de manhã e eu abro o e-mail e ele diz assim para mim, se tu quiser, tu pode ficar aqui em casa. Aí eu digo, Já tem onde agora mudou tudo, ficar. É. agora mudou tudo. Aí eu vendo meu número, R$ 6.000. O morcego. Nossa, Vendi você o lembra até o morcego. valor. Sim, lembro. seis mil Marcante. reais. Compro Aham. minha passagem, parcelo em 12 vezes Aham. e vou para os Estados Unidos. Que Só ano que foi lá, isso? Que ano foi isso? foi 2001, quando as torres caíram, eu estava lá. 2001. Ah, tá. Eu cheguei lá no dia 5 de maio de 2001. E eu Né? tava casando em 2001, Anderson. Só que Olha aí, besteira que eu fiz. Devia ter ido olha viajar. aí. Pois é. Aí fui com o dinheirinho todo contadinho. Eu tinha dinheiro para ficar 4 meses nos Estados Unidos. Só 4 meses. Hum. Aí eu disse, cara, de repente eu vou me virar, né? Mas, cara, meu inglês era de colégio. Cheguei lá, não sabia falar nada. Fui direto para a escola, fiz Books a prova lá USA. para ver em que nível, em Washington, na capital dos Estados Unidos, eu morava. Ah, você foi para Washington, onde seu Fui tio para ficava. Washington, né? E eu tinha, obrigatoriamente, eu tinha que passar todos os dias na frente da Casa Branca, porque minha Ah, escola ficava uma quadra e meia da Casa Branca. É lindo demais, tem um parque na frente da Casa Branca, é demais, né? ah, Aí fui para Washington, né? aham, E aí eu estudava das 9 da manhã até as 3 da tarde, todos os dias, né? ah, Almoçava na escola e depois das 3 horas fazia turismo. certo. Fazia turismo, porque Washington é muito legal, porque Washington não precisa pagar nada. Tudo é de graça. Os museus, todos gratuitos, tu não paga nada. Nada, 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 nada. Né? O transporte coletivo é muito caro, mas o metrô é um dos mais caros dos Estados Unidos, mas as entradas eram todas. Daí eu começo a gostar de estar lá. Aí eu me dou conta, Júlio, disse que hoje eu vou ter que voltar, Júlio, porque o meu dinheiro está acabando. E aí eu começo a fazer trabalhinhos, obviamente de forma ilegal. Eu limpava os quadros negros da escola, ganhava US$ 2 para limpar 40 quadros negros. Então, eu ganhava US$ 80 por semana para limpar quadro negro. Eu limpava porque eu era negro. Eu me lembro até hoje, eu botava os fones, que na realidade era aquele disque, era o CD, sabe? Discman, Discman. Discman. Eu botava os É, Discman, os fonezinhos, né? aham, Eu botava ele por dentro das calças, assim, porque não tinha onde pendurar ele, né?
Aham, e ficava limpando meus quadros negros. Então, eu fazia isso. Um dia eu fui cortar grama lá de casa, e as casas eram geminadas, e aí eu aham. aproveitei e limpei a casa, cortei a grama do vizinho, porque estava muito alta a grama dele, ele era meio relaxado. Ele tocou lá em casa e perguntou quem é que cortou minha grama. Era um argentino casado com um americano. Daí eu disse, fui eu, desculpe, seu. Não, 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 tá aqui, me deu US$ 25. Eu disse, já sei o que eu vou fazer. Hum. Daí fui para a impressora e comecei, corte sua grama, entre em contato comigo, o preço é US$ 25, só me diz qual é o número da sua casa que eu vou cortar grama essa semana. E fui passando em todas as casas ali da região e fui botando nas caixinhas de correio. Daqui a pouco eu tinha trabalho para dar com pau, porque era novidade, por US$ 25, ninguém queria ficar cortando grama por US$ 25. E eu ia lá na minha maquineta e ó, cortava grama de toda a vizinhança. Então eu faturava cortando grama e faturava limpando os quadros. No sábado, eu fui jogar futebol, Nada como a né? criatividade, né? Fui jogar futebol por um time amador lá, era mais US$ 150 por sábado. Então eu fui sobrevivendo, né? E aí Sim. fui para o quinto mês, fui para o sexto mês, né? E aí foi quando eu consigo um emprego no restaurante brasileiro como garçom e me estabeleço lá e fico até a minha saída dos Estados Unidos, que foi em maio de 2002. Eu volto porque meu visto expira, né? E eu Ah. não quis ficar ilegal. E voltei chorando, né? Eu tinha um voo de Washington a Nova Que ano York, que Nova foi? York. 2002? Sim, eu 2002? fui em um, volto em dois. Fico Ah, um ano. tá, Fiquei um ano e uma semana. Fiquei 5 dias ilegal nos tá. Estados Unidos. 5 dias ilegal fiquei. E aí eu volto um ano depois, né? Mas volto com inglês top, volto com uma Uhum, experiência de vida fantástica, né? uhum. Porque nesse meio tempo que eu trabalhei em restaurante, eu fui para cozinha, eu trabalhei como garçom, eu trabalhei na noite como fazendo coquetel, eu limpei banheiro, eu dormia no restaurante para não ter que gastar para me deslocar para casa. Então, eu trabalhava até as 2 da manhã no sábado e às 10 da manhã no domingo eu já tinha que trabalhar. Então, para não ter que gastar US$ 30 para ir até em casa e depois mais US$ 6 para trabalhar, ou seja, US$ 36, eu dormia no restaurante. Comprei um colchão, dormia no restaurante, tomava banho de torneira, né, para poder economizar e limpava chão. Pensa numa balada. Alguém tem Uhum, que limpar aquilo lá depois, aham. né? Aí eu Deus, limpava, ganhava US$ 200 para limpar a balada depois. imagina o que que você não achava. Mas isso com 25 anos já, Júnior. Ju, tu imagina com 25 anos já formado em direito, cara, era como se eu tivesse 16, 17, sabe? Eu não tava nem aí do que eu Não, tava eu, eu, fazendo. eu, eu disse assim, imagina o que que você encontrava no chão, Não, de tudo, na mas aproveitei balada. muito também, né? Porque eu trabalhava na noite, não imagina. É, Imagina, tem várias fotos comprometedoras trabalhando à noite, sim, coisa mais boa, né? Aí eu mandava a descrição. A minha mãe, Anderson do céu, eu não posso nem imaginar. O que que você não a aprontou? minha mãe, eu mandava e-mail pro meu pai, porque era a forma da gente se corresponder, porque não Aham, tinha, o telefone era muito caro. sim, sim. Minha mãe não guardou todos os e-mails, eu tenho eles impressos aqui, Olha, todos. Eu devo ter aqui 300 e-mails impressos isso e aí estão era um todos negócio que você devia escrever. Estão Sabe, todos fazer eles catalogados, é, catalogados. No meu dia a dia, o que que eu fiz é um diário, um diário. né? É um Nossa, diário. Eu tenho um ano, como foi meu um ano fora do país? bacana isso daí. Isso aí dá um livro, hein? Foi muito legal, né? Porque foi um Uhum. ano muito bacana. As amizades de diferentes partes do Você mantém mundo. contato com alguém de lá ainda, Alguns dessa sim, época? alguns sim. Meu melhor amigo que é colombiano, a gente se fala até hoje. Que A gente se fala legal. até hoje. Né? Mas de mundo inteiro, espanhol, coreano, é muito legal. Foi um momento de Ele ainda conhecer um tá pouco da lá, esse cultura. amigo? Não, ele voltou para Colômbia. Colômbia. Voltou E para aí, Colômbia. você quando voltou para o Brasil, você falou que voltou triste Voltei para o porque... escritório e pedi para sair. E aí foi Ah, procurar emprego. Aí fui trabalhar num grande escritório de advocacia em Caxias, me estabeleci lá, fiquei alguns anos trabalhando lá e fui girando. Fiquei um pouco no escritório, daí depois eu tive outras oportunidades de emprego, até quando eu me estabeleço no previdenciário só em 2008.
só em 2008. Então, eu volto em 2002, de 2002 a 2006, eu vou para diferentes áreas do direito. Em 2008, eu me estabeleço, já morando em Porto Alegre, me estabeleço no Previdenciário, Como é monto o que foi? escritório. Como é que chegou Foi nesse... assim, eu namorava uma menina na época que era de Porto Alegre. Uhum, Ela tinha um amigo que era dono do escritório de advocacia. E ela certo. começou a meter pilha para ele me contratar, porque o objetivo dela era eu ir a Porto Alegre. E aí ele me contrata, mas me contrata para eu morar em Bento Gonçalves. Aí eu vou morar em Bento, moro um ano em Bento, depois moro um ano em Florianópolis, entre idas e vindas, e começo a ter os primeiros contatos com o direito previdenciário, mas muito por cima, porque era um pico ali, ele tinha muita ação de RSM ainda, ele ainda faturava RSM, ele ainda faturava com revisões, então o meu trabalho era muito mais de captação, de revisão, do que propriamente o direito material. E aí, por causa dele, né, eu resolvo abrir um escritório, então, em Porto Alegre, porque eu saio daí do escritório dele, acabei me desentendendo com o Marcelo, porque eu devo a minha iniciação aí ao mundo previdenciário, e monto o meu escritório, que era um escritório de... Não tinha 10 metros quadrados. Uhum, Não tinha 10 metros quadrados. Isso eu já estou com 30 e 33 anos. uhum, Com 33 anos. Até aí, era o ganho ganhava num dia para poder jantar, para poder comer. Não tinha um pila sobrando, né? Nada, absolutamente nada, porque eu girei muito, né? Não me estabelecia e tal, né? Muito parecido aí, ó, com a viazinha do meu pai, não me estabelecia e uhum. tal, por outros motivos, mas, Sim, mas mas nunca satisfeito, nunca estava satisfeito. Não, sempre arranjava uma desculpa para não ficar naquele lugar, né? E aí eu começo a me estabelecer, né? Eu começo a me estabelecer, começo a me endireitar, faço minha pós-graduação em previdenciário em 2010, que é quando eu começo a dar aula. hum, Eu sempre fui muito participativo nas aulas, o professor era um juiz, e ele disse aula assim, de Anderson, pós-graduação. isso. Não, mas Aí, você começou a dar. Ah, tá, desculpa, eu acho que eu me perdi. Você. não, ainda não, não, foi quando eu começo a dar aula a partir dali, né? Tá, Porque tá, eu faço minha pós-graduação, e eu muito participativo, tinha algumas ações de aposentação na época, e certo. tinha diferentes teses, cada juiz defendendo uma situação e tal. E esse meu professor pergunta, vamos fazer um seminário aqui na faculdade e tu dá uma palestra sobre aposentação. Nossa senhora, nunca tinha falado em público na minha vida, a não ser no dia da minha formatura lá, que eu fui o orador. E aí, um seminário para mim, de grande porte, porque tinha 80 advogados lá, e eu fui minha última palestra, era o encerramento do evento. E ele me colocou lá, e eu falei, e fui bem. Depois que eu terminei minha fala, ele disse, vamos jantar, vamos. Ele disse, que tá fim da aula na pós, eu não tinha nem terminado minha pós, eu tinha mais uma semana de aula, e já estava pedindo para dar aula na pós. Ele disse, tem certeza? Eu disse, não, Anderson, vai por mim, porque tu tem jeito pro negócio. E eu disse, tá bom. E comecei a dar aula, ele me deu umas aulas, uma aula de teste, né, minhas avaliações foram boas, e eu fui emplacando. Aí a Jane me descobriu, né? Porque teve uma funcionária dela que fez a aula e me elogiou e tal, e a Jane, quando não podia dar aula, disse, tá afim de ir, Anderson, ia. Não é que ela não estava afim, talvez ela não queria pegar muita estrada, porque eu tinha que fazer 300 quilômetros para dar aula, né? Para ganhar uma mixaria, mas eu ia, porque eu vi ali, Uma eu me encontrei oportunidade, ali com uma puta oportunidade, exatamente, claro. né? E aí eu comecei a dar Isso em aula. 2010, Isso aí é 10, 11 por ali. Eu aí, comecei a né? dar aula. Tá, 11, 12, comecei a dar aula. tá. Eu dava aula em qualquer lugar. Ah, tu dá aula de tal coisa, eu nem sabia. Eu estudava e ia atrás. Uhum. O cara nem terminava eu falar, eu já dizia que eu ia. E dava uma trabalheira do cão para produzir aula, porque era cada faculdade era uma aula diferente. Aham, Eu não conseguia nem aham. só mudar o slide. Cada uma era uma produção, ou seja, eu pagava para trabalhar, mas enfim, eu via aquilo ali como uma oportunidade de crescimento, né? Como profissional e também, por que não,
a docência aí como uma segunda alternativa. E aí foi 15, 16, 17, aí eu comecei a participar, em 16 comecei a participar dos eventos do BDP. No escritório, sempre eu e uma estagiária. Uhum. Eu e uma estagiária, eu, uma secretária e uma estagiária, sempre escritório bem pequenininho, tocando escritório. Em 2016, eu fui no primeiro congresso BDP lá em São Paulo. E eu participei de algumas oficinas que eu dizia, cara, eu tenho condições de estar aí. Por que eu não estou aí? Eu disse, claro, porque ninguém me conhece. Aqui, a única pessoa que me conhece é a Jane. Né? E A o meu Jane já mundo era era. presidente? Ou era Não, eu acho que Melissa? Não, não. era 16, Melissa, eu né? acho que 16, eu acho que 16 era a Melissa. Eu acho. Não lembro. Eu acho que já era a Jane. Não sei. Já? Ok. Mas ela não tinha ainda, naquele momento, ela não tinha ainda me Era o dado a segundo mandato, oportunidade. primeiro mandato da Jane. O segundo da Jane É, foi em 2018. Finalizou. eu era da Jane, mas até então eu não tive, Nossa. ela não tinha me dado essa oportunidade. Daí eu, pô, ia para os congressos, eu disse, cara, ia para seminários, cara, por que eu não tô aí, cara? Aí meus amigos diziam, cara, primeiro tem que passar uma bituba. O que que é uma bituba? Uma bituba é o rio que divide o Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Cara, ninguém te conhece passando uma bituba, meu. Tu tem que quebrar a fronteira do Bambituba. Mas como é que eu vou quebrar a fronteira do Bambituba se ninguém me convida para dar fora aula para fora do estado? Daí teve um evento. Aí eu disse, mas quem é que manda no parquinho aqui? Eu disse. Daí uma advogada de Caxias, de Porto Alegre, disse assim, cara, a Melissa é a coordenadora científica do negócio. Tu tem que cair nas graças da Melissa. Tá bom. Beleza. Aí eu comecei a monitorar a Melissa. Aí vai o Anderson da Lábia Doce. Aí eu comecei a monitorar a Melissa. Aí a Ai, Melissa, o gente, é BDP, impressionante. Só fazendo isso aqui, a gente que se conhece um pouco, você contando essas histórias, parece que eu consigo ver você fazendo todos esses passos. É muito legal de imaginar. aí eu fiquei Ah, sabendo, Ju, que tem um seminário do BDP em Curitiba, ah, fevereiro de 2018. 8. Aí eu vou Não, lá para conhecer a 18. ministra. 18. Ah, Eu começo a dar aula em 10. Eu já tinha uma baita estrada sim, ainda, mas só nesse negócio. Ela vinha aqui, ó, lá, eu tinha um movimento bastante grande de aula, mas tudo aqui no sim. estado. Aí, 2018, a Melissa dá palestra. Se tu disse assim, Anderson, o que que a Melissa falou? Eu te digo exatamente o início, o meio e o fim da palestra dela. Tá? Porque eu meti o olho na Melissa. E, Uhum. cara, onde essa mulher for, eu vou. Uma hora eu vou ter uma brecha falar com ela. Daí foi onde eu tinha conhecido a galera de Curitiba no congresso de 16. Eu disse, onde é que vocês vão almoçar? Nós vamos almoçar com a Melissa. Eu também. Eu também. Aí eu fiquei ali. A Melissa chegou, me apresentaram. Ela não me deu moral. Sabe? Prazer. Foi educada, no máximo, no Uhum. máximo. Educada. Sim, também não vai Também, lógico, né? Pelo amor. dar moral para uma pessoa que ela nunca viu na vida. Tá. Aí eu entro no restaurante, esse cara agora tem que fazer sustentação oral. Aí eu fiquei só esperando onde que ela ia sentar. Ela sentou, eu já tava com o casaco na mão, eu ponho o casaco na frente da cadeira dela. Era uma mesa comprida e ela Uhum. sentou na minha frente. Aí eu peguei umas dicas lá. Como é que é a Melissa? Se tu deixa ela falar, não te atravessa, não fica querendo aparecer que tu não vai te criar. Tá, beleza. Aí quando eu dava uma brecha, eu, puf, falava. Quando eu dava uma brecha, eu ia falando. Até ela olhou para mim e disse, Anderson, tu dá aula? Eu digo, dou aula. Tu dá aula na faculdade tal e tal? Ela sabia onde eu estava Ah, dando aula. ela já sabia de você, então. Ela me conhecia de nome, Ah, né? tá, tá. Aí no final do almoço, Hum. eu não falei nada. No final do almoço, ela disse assim, me deixa o telefone que eu quero conversar contigo. Dei telefone. Pronto. Era o que Pronto, eu queria. consegui a brecha. Mas passou uma Como que é o semana, nome do passaram... rio lá? Como que é? Hã? Como que é o nome do rio? Uma Passar bituba. Eu disse, uma passei uma bituba. bituba, cara. Passou a bituba. Mas passou um mês, passou 30 dias, 60 dias e nada, a mulher me ligar. Daí um dia vem um telefone 41, acho que é 41 Curitiba. E eu digo, é ela. É. Eu atendo o telefone, é ela. Ela não pede para a secretária ligar. Quero te Ah. fazer um convite. Quero te convidar para dar uma oficina no Congresso do BDP. Consegui.
caiu a casa. Eu disse, não, ia ser em Gramado, né? O 18 foi Aham. Gramado, eu disse, Que foi quando a tá gente bom, se conheceu, 2018. isso. Aí eu já estava fazendo aquelas lives pelo Facebook, né? Eu já estava bem ali no Facebook. Na época, o Instagram estava recém começando. Eu tinha live toda segunda-feira de noite no Facebook. Dava uma galera assistindo. E aí, ela me põe lá para eu falar sobre RPV precatório. Mas eu vou falar 1 hora e meia sobre RPV precatório, cara. Ninguém vai assistir minha oficina. E aí eu comecei a monitorar quantas pessoas iam para minha oficina, Hum. né? Mas E não isso no foi aquela que Congresso? participou. No No Congresso? congresso, e daí a galera ia se inscrevendo. Calma, mas é que depois, se Ah, tu... tá, tá, Eu, tá. Tô antecipando, essa é vai. a primeira, né? É a Ah, primeira oficina. Daí eu fui ah. lá, eu ficava monitorando. Esgotada, esgotada, esgotada. E a minha, 35 vagas. Eu digo que ninguém vai na minha, a sala cabe 60, metade da sala vazia. Eu Hum. comprei um livro para estudar precatório RPV. O cara foi uma tese de mestrado do cara. Estudei, li todo o livro e montei a minha oficina em cima do livro. Fazendo um link com o previdenciário, obviamente. Sim, Aí sim. a Melissa, faltando 30 dias para o Congresso, ela diz, Anderson, nós ampliamos a quantidade de participantes. Tu topa fazer uma outra oficina? Eu disse, topa. Que foi aquela Que a, que é, tu participou comigo, aham, né? Topa fazer? Topa. Já estava aham, na minha segunda, né? Mas nada de encher a minha sala. aham. Nada, gente. Aquela sala lá seguia vazia. Seguia vazia. Ah. Faltando uma semana para o Congresso, ela disse assim: o fulano de tal não vai mais, tu topa fazer a oficina dele? Topo. Minha estreia no Congresso foi com 3 oficinas. Do RPV precatório? Não, eu fiz o RPV precatório, fiz Ah, com 3 oficinas. Ah, tá, tá, tá. 3 oficinas, Eu tá? entendi com 3 pessoas. Não, Gente, só não, tinha 3 pessoas. não, 3 oficinas. Eu fiz Ah, 3 oficinas. tá. Daí eu chego naquela oficina que eu queria saber onde é que eram as salas, né? O cara chega nervosão, o primeiro congresso do cara, né? Eu cheguei nervosão, né? Aí fui ver onde é que era a minha oficina, Ju. Tu lembra que tinha um teatro? Lembro. Minha oficina era do teatro. Era para 350 pessoas. Por isso, quando faltava com 35 vagas, é que já tinha 300 inscritos na oficina. E aí minha Ah, do oficina foi RPV? do RPV, Que coisa! A gente foi no pensa que não vai teatro. dar, não ia dar, gente. Botou no teatro. Era num teatro, assim, num negócio. Aham. E aí, ali nessa oficina, foi quando eu me dei conta, cara, que a milícia não dá ponto sem nó, cara. Exatamente, eu ia falar isso. Falei, cara, se ela colocou esse tema, é porque ela sabe que é onde tem a necessidade das pessoas, onde elas precisam ampliar ali a visão sobre algum ponto, é onde está a carência do entendimento. Isso! E aí eu começo da minha oficina, pá, 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 brincando, tornando esse assunto pesado o mais leve possível, e Uhum. foi muito legal. Daqui a pouco eu olho lá em cima, lá no. Tá ela Ela sentada. estava te olhando. Tava assistindo desde o início, cara. Caramba, Aí deu aquela tremedeira ganhou. de 30 segundos, né? Eu digo, para tudo agora, eu preciso falar uma coisa, e aí faço uma homenagem para ela e tal, pela oportunidade que ela estava me dando e tal. Enfim, falei algumas coisas para ela e consigo voltar e termino minha oficina bem. Termino a oficina, Ju, junto uma fila de umas 20 e poucas pessoas na fila para tirar foto. Isso nunca tinha acontecido na minha vida. Nunca. As pessoas pediam para tirar foto, eu disse que pode, cara. Eu não imaginava que isso um dia ia acontecer comigo, sabe? Cara, pena que eu não achei a foto que a gente tirou também. A gente tirou, tem uma foto. É, eu, você Sim, e o Malcolm. isso aí, Eu, isso você e o aí, Malcolm na foto. isso aí. E aí eu faço essa oficina, depois faço aquela que tu participou, depois eu faço uma outra, enfim. E aí, desde 18, todos os congressos, Você a tá partir lá. de 18, eu fui convidado. Muito Então, a bacana. minha
o meu momento assim de participação se deve assim a essa abertura inicial do professor Eduardo, do Eduardo Palmeira, que é juiz, de ter visto assim uma possibilidade de ter esse guri pode dar alguma coisa, Visto o seu né? Ele talento, pode né? isso. Enxergado esse talento em você e ter te dado a oportunidade. Porque, Uhum. de fato, Anderson, a gente conhece você, eu sou tua amiga, eu posso falar, né? Você tem uma grande oratória, uma forma de se comunicar, não só no privado, né? Assim, nas conversas aleatórias, mas também quando a gente pode falar, você é pequeno, né? Sim. Você cresce muito, né? Uhum. Você se expande muito, né? Quando você coloca ali, porque a gente vê que você coloca muita alma na sua Sim, eu fala. não consigo fazer. Eu A não gente consigo vê que fazer. você coloca a alma, você coloca o coração, você se prepara, né? Você se cobra para fazer algo bom. Então, eu posso falar isso porque eu já vi você falando. Outras vezes a gente estabeleceu uma amizade nesses anos, que foi Uhum. exatamente quando você começou, também foi o meu começo ali, né? Sim, E foi. para mim, Tu também teve oficina nesse evento. eu tive a oficina que era o mesmo tema do seu, então ela fez duas salas Isso, desse mesmo tema, de um dos temas que você pegou. E eu isso. aqui do Mato Grosso do Sul também recebendo uma mensagem da Melissa, do Neida, né? Do Neida, assim mesmo, total. E eu fui, e foi muito bom para mim, graças a Deus também estou lá até agora. E é uma grande oportunidade que a gente não pode perder de Nossa, fato, né? E nossa. você tem esse brilho, essa expansão na sua oratória, na maneira de você se comunicar, na sua didática. Você consegue fazer a transição entre o que é sério e o que é mais gracioso. E é bem legal, isso é muito legal. Eu acho muito legal você contar essa história. Eu não sabia desse detalhe, mas muito legal você E o contar bacana, Ju, esse ponto de como que foi a sua busca, porque às vezes a gente enxerga tem uma vontade, e eu vou fazer aqui um contrapontinho. Não é nem contraponto, é só uma, uma ponte mesmo. É, às vezes a gente tem uma vontade e a gente não segue essa vontade por medo de errar, medo de ser julgado, medo do fracasso, né? E se tem uma coisa que você foi muito corajoso, porque você seguiu a meta, seguiu o seu objetivo e foi naquilo que você queria. E isso a gente sabe tem que exaltar. A gente tem que exaltar. e o bacana disso, assim, ó, Ju, eu nunca pedi nada para ninguém. Eu não pedi para dar aula para ela. Eu simplesmente fui lá e disse assim, eu existo. Uhum, Só isso que eu fiz, né? Ninguém vai poder te dizer aqui que não, o Anderson me pediu para dar. Eu nunca pedi para ninguém nada, absolutamente nada. E nunca insinuei, bem que tu poderia me convidar para o podcast, bem que tu poderia me convidar uhum, para dar aula na tua universidade. Nunca pedi nada para ninguém. E uhum, isso eu me orgulho muito, sabe? Porque eu nunca pedi para fazer também um joguinho, ó, vai lá e conversa para ver se sai. Não, não, cara, foi tudo por mérito, né? Eu nunca precisei disso. E isso é muito uhum, legal, né? Eu me orgulho muito, né? Desse, dessa história, assim, dessa uhum. construção, que ainda, obviamente, tem muito ainda a se buscar, mas foi bonito. Então, a minha imenso agradecimento ao Eduardo Palmeira por ter olhado e ter depositado confiança em mim, que até então não tinha zero experiência. A Jane, pela boa vontade ali de me indicar para tudo que era faculdade, que aquilo ali foi o que me deu estofo, né? Foi Uhum, aquilo que te dá segurança, é sim. aquilo que faz com que tu aprenda, né? Que tu erre, e aí na próxima tu vem e vai acertando e vai melhorando. Essa aula não foi boa, mas por que que não foi boa? Eu vou melhorar aqui. E a Melissa, por ter daí coroado, né? Todo esse caminho, né? Por ter me colocado E ali depois ela abre as portas para mim no IBDFAN também, né, onde eu dei a maior palestra da minha vida para 1.600 pessoas, que foi o público de um congresso que eu participei, num ambiente que não era o nosso, né, era um ambiente de família, Uhum. mas um congresso nacional de BDFAN, Foi em 2020 ou 19 esse? Que foi antes da foi, pandemia, eu lembro desse congresso. Foi, né? eu acho que foi, Antes da eu pandemia. acho que foi.
Eu acho que foi 20. Eu não lembro, até eu tenho ali o certificado, mas eu Tá. não lembro. Mas, enfim, então foi muito legal essa abertura aí essa gama aí de Uhum. possibilidades, né? Sim, sim. Que deu. E aí o escritório veio se consolidando, né? Que aí é tudo uma construção, né? Uma coisa acaba levando a Uma outra, construção, né? ele vem junto com, o escritório vem junto com o crescimento da docência. E o bacana é o seguinte, Ju, porque eu vejo, eu vejo minha sócia hoje, a Mariana, né? A Mariana tem 30 e poucos, 30 tem a Mariana, né? Eu digo, Mariana, eu com 30 anos, eu não tinha nada. Uhum, Eu sequer tinha me encontrado na minha vida profissional. E uhum, eu digo, a oportunidade que tu tens hoje, eu não tive. uhum, E fico feliz por tu estar usufruindo e fazendo por merecer essa oportunidade, não por ser a minha sócia, né? Que isso não é privilégio, mas pelo fato dela ter se encontrado, ter acreditado no trabalho e estar fazendo por merecer cada momento da vida dela, né? Aí eu digo para as pessoas, com 6 meses já querem ganhar mais que o sócio do escritório. Com exato. 6 meses elas acham que o mundo vai se virar para elas. Cara, para mim, Que para mim. legal você falar isso, porque Demorou é o que a gente tem 20 visto, anos, né? cara. Para mim demorou 20 anos. A minha vida começa aos 40. Uhum, Eu sou um homem antes dos 40 e um homem depois dos 40 que coincide com o nascimento da minha filha. Então eu digo assim, ó, o nascimento da Martina, com os meus 40 anos de idade, que eu fui pai já coroa, né? Se nós podemos corona? fazer. Por favor. Eu 40 anos é fui pai. É, mas já vai fui mais pai, já velho, um fiz. pouquinho Já, só. já não era mais um guri quando eu fui pai, né? Ah, Então, minha filha hoje, com 7 para 8 anos, eu digo, cara, meu, eu acho que coincidiu, né? Coincidiu a uhum, maturidade, né? De ter um filho extremamente maduro, né? Ciente do que o mundo se reserva para essa criança, né? O que eu posso dar para ela, né? Maduro de ter construído um escritório, maduro hoje por dar aula, por ter a oportunidade de ter feito sustentação oral no Supremo, por poder defender os interesses do Instituto em TNU, STJ. Então, hoje eu me sinto um cara preparado para desafios, independente quais sejam. Porque eu me lembro uma vez que a Jane me convidou para dar uma aula, e eu disse assim, Jane, mas não sei se eu vou dar, não sei, Anderson, é o seguinte, ó, não vai ter o segundo convite, entende? Ela foi muito sincera comigo. E eu agradeço demais. Porque daqui a pouco um cara vai lá e dá uma aula meia boca, mas uma aula que é meia boca, mas agradou. Eu não vou mais ter oportunidade para dar a melhor aula é. que aquelas pessoas já assistiram na vida. Porque a oportunidade é aquela ali, cara. O cavalo tá vindo, meu. Monta no cavalo, te agarra nele, rédea curta, mete as esporas na virilha dele e galopa o máximo, o mais rápido que tu puder, porque essas oportunidades que a gente tem na vida, meu, esse negócio, tem uma segunda chance. Às vezes a gente não tem segunda Não chance. tem, segunda, às vezes não tem. Às vezes não tem, não. Às vezes a gente não tem segunda chance. É. Então, por isso a gente tem que se agarrar demais às oportunidades, pessoal. Assim, eu digo para minha turma lá do escritório, eu disse, galera, se eu te mudei de setor, se eu estou te dando mais responsabilidade, não encara isso como uma penalidade, não, né, cara? Agradece a Deus, cara, que está Oportunidade, evoluindo, meu. exatamente. É porque eu acho que você vai dar conta, porque eu estou confiando em você, né? Mas eu estou sobrecarregado, mas eu estou com muito. Nossa, gente, o que eu tenho visto é isso que você está falando. É a pessoa que acabou de pegar uma carteirinha da OAB, já quer ganhar um. Não, eu quero ganhar isso, né? Eu tô com a minha OAB tem 3 meses, não, eu quero ganhar tanto. Pera lá. Né? Ninguém vai explorar ninguém, né? Que não é isso. Não é uma questão de exploração. É uma questão de valorização até do que você tem para entregar. O que você está entregando? Você tem o que entregar já? Por causa da sua titulação, você já tem? Você tem experiência? Você tem como deixar você aqui sozinho para fazer tal peça, sem precisar da minha atenção, da minha cuidado, da minha orientação, da minha mentoria? Ou não? Ou tem? Se não, aí é outra história, né?
Então, eu vejo Tá? que está sendo, assim, muito em desequilíbrio esse anseio de querer ter, alcançar um lugar sem percorrer o caminho, gente. Não. A É gente tem que sofrido. percorrer um caminho para chegar. Não, não é assim, um mar de rosas, não é uma vida cor-de-rosas. Olha só a história que o Anderson está contando. Todo mundo que passou aqui contou uma trajetória e não é da noite para o dia. E é muito legal você falar isso da sua idade, porque existe uma grande falácia na sociedade de que, eu perdi muito tempo, se eu tivesse feito isso, hoje eu estava assim, se eu tivesse feito assado, hoje eu estava, né, em outra situação, né? Cara, não tem como Você voltar não atrás. faz parte da história. Você não faz parte. Você não seria. E outra, eu mesma já me peguei falando isso outros tempos e hoje eu já não falo mais. Eu falo assim, Claro. não, se eu tivesse voltar atrás, eu faria de novo? Provavelmente eu faria igual. Porque Pois é. eu, aquela época, era outra. Agora, eu, a Juliane de hoje, com 47, tenho outras ideias sobre o que eu vou fazer daqui para frente. Agora, o que eu fiz lá para trás era a Juliane de 20, de 30, de 40, que Isso tinha aí. lá uma história, um contexto familiar, profissional, psicológico, emocional, afetivo, tudo junto, né? Nós somos um combo, nós somos várias, como é que chama? Microsistemas juntos, né? Porque não dá para dizer que a gente é uma coisa só. Eu falo que a gente tem várias ponderações aqui dentro desse psiquismo todo que a gente é, essa complexidade que é ser humano. Então, eu acho assim, para quem está ouvindo a gente, que vai ouvir, principalmente para quem é jovem, ou que está no momento de transição da vida, que está, às vezes, numa situação assim, puxa, será que a advocacia é para mim mesmo? Será que eu não quero ir para outra coisa? Às vezes é um momento da gente fazer assim mesmo, dar uma pausa, como você fez, e tomar Isso aí. outro rumo, né? Ou às Não vezes tem. é o tempo de você transformar mesmo a sua atuação. Eu mesmo falo aqui que se eu não tivesse o previdenciário na minha vida, eu acho que provavelmente eu não teria continuidade na advocacia. Bem possível, porque eu não gosto da advocacia do duelo, do embate, aquela coisa em que você tem que ficar em audiências trabalhistas, por exemplo, para mim, eu Horrível. Eu já fui, já trabalhei no júri. detesto, eu sou péssima, eu sou uma pessoa autêntica demais, então, assim, mesmo que eu estiver trabalhando, eu não sei se eu tenho que acreditar muito naquilo. E no previdenciário, a gente acredita, porque você vê ali que é um direito Né? consolidado. E com a experiência, você já vai vendo ali, isso aqui funciona, isso não funciona, né? E não é porque você vai dar uma forma mirabolante para aquilo funcionar. Não é que você vai criar uma estratégia processual dentro das provas, da instrução das provas, para que aquilo funcionar. Você vai trabalhar a instrução probatória para consolidar aquilo que tem reconhecimento no direito. É Isso diferente aí. quando você vai ter que fazer cruzamento de estratégias com uma outra pessoa do outro lado, que assim, acaba virando. Não estou criticando, claro que não, porque precisam de profissionais para todas as áreas, né? Pelo amor de Deus, mas não é o meu perfil, por exemplo. Então, eu seria muito infeliz se eu tivesse continuado até 2003, quando eu de fato peguei firme mais no previdenciário, eu acho que eu não daria conta, não. E principalmente com as mudanças do previdenciário também, que de certa forma a gente reclama, Anderson. Mas você já parou para pensar? Eu vou te perguntar agora. Agora eu vou começar a perguntar algumas coisas de tudo que você falou. Você já parou para pensar que com esse seu perfil aí, inquieto, né, contestador, um pouco ansioso, né, com necessidade de desafios, porque você não consegue ficar numa coisa rotineira, né? Você precisa, tanto que você estar em eventos é uma questão importante até para você estar em movimento, né? A reforma da Previdência, no fim, ela foi legal para a gente, para isso. Porque por mais que trouxesse uma, uma dissonância com relação aos direitos sociais, que a gente luta sempre para manter o melhor, né? E a gente lutou contra essa reforma do jeito que ela se colocou, né? Não contra uma reforma, mas contra esta reforma
da forma como ela veio. Porém, num contraponto positivo, de certa forma, para a gente, que nesse perfil que a gente tem, foi legal que dá uma balançada, dá Sim, uma sem dúvida. sacudida. A gente tem que se reinventar, a Uhum. gente teve que modificar o jeito de olhar para o nosso cliente, a gente teve que modificar a nossa estrutura dentro do escritório, a gente precisou reformular forma de contratação, precificação de honorários. A Tudo. consultoria ficou muito mais valorizada, porque antes não era tanto, né? Era talvez quase zero para muita gente. Inventamos, né? Nós nos reinventamos com a reforma da Previdência. E quem permaneceu com sucesso, eu vou colocar bem entre parênteses essa palavra sucesso, porque o meu contexto, meu conceito de sucesso, ele não tem a ver com coisas materiais propriamente ditas. Meu conceito de sucesso, de verdade, é você ter sempre trabalho e ter sempre manutenção da sua atividade profissional. Então, por exemplo, quem é bem-sucedido na advocacia? Quem está ao longo de uma carreira se mantendo através dela Sim. e continuando tendo perspectiva. Eu acho que isso é sucesso na advocacia, tá? Isso é ser bem-sucedido na advocacia. E a gente pode dizer que você tem, assim como eu, né? A gente tem nós somos bem-sucedidos porque a gente está nesse caminhar, encontrando ferramentas para nos mantermos nesse olhar, mas não só do ponto de vista humano que a gente precisa ter, mas sempre se atualizando, procurando trazer o melhor, não deixando a peteca cair, se movimentando, que traz bastante desgaste, mas Legal. também a gente acaba gostando dessa adrenalina toda, não é? É, eu não tenho dúvida. E o bacana dessa reforma é o trabalho que foi feito antes, né, de mobilização, aquele negócio do ativismo, que é importante no nosso meio, né, das nossas defesas que a gente segue, aí pega o judiciário super instável, a gente segue lutando, e eu acho que esse é aquele negócio de tu olhar para trás, né, Ju? E, Uhum, e tu olhar para trás e tu te orgulhar daquilo que tu fez, né? E eu me orgulho muito de tudo que eu fiz. uhum, Eu me orgulho das vidas que eu mudei para melhor, né? Eu me orgulho das pessoas que eu toquei, e isso é legal, né? Porque o nosso trabalho ele está diretamente ligado, né, com a mudança de vidas. E a gente muda diariamente vidas de pessoas, né? E eu não sei se dentro do direito existe uma área onde possibilite, de uma forma tão direta, tu trazer bem-estar. E todas são importantes, obviamente, mas eu acredito que essa está diretamente ligada ao bem-estar social. exato, Diretamente. exato. Então é bonito isso. Tanto que eu, eu ainda hoje, assim, eu faria uma lista para ti aí de 5 processos que eu perdi, que seguem me tirando sono. Uhum, E possivelmente daqui 20 anos eu vou lembrar do semblante das pessoas, uhum, né, desses processos que eu perdi. Mas daqui 20 anos eu não vou conseguir elencar 10 que eu ganhei, uhum, né, porque esses que eu perdi ainda vão remoer, tá? uhum. Por que que eu perdi, onde eu errei, se é que eu errei, se é que eu poderia ter feito alguma coisa diferente que eu não fiz, porque são pessoas que eu não pude ajudar por algum motivo, né? Então, eu acho que esse esse momento assim da gente conseguir internalizar essa situação, né, serve de força, né, para que quando o cidadão está ali na nossa frente, uma senhora, enfim, tu consiga olhar e dizer, cara, mas contigo vai ser diferente. É, Contigo eu vou buscar algo que até então a gente não busca, aí toma pau nos embargos, faz embargos e tenta levar para o STJ, tu vai às últimas e tu perde.
uma etapa do processo que te entristece. E eu digo para as gurias, assim, ó, advogado que deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, depois de uma derrota, cara, não merece meu respeito. Por mais que tu tenha trabalhado nesse processo, não merece meu respeito. Tu tem que ficar chateado, tu tem que ficar triste, tu não tem que cortar os pulsos, Uhum. mas tu tem que entender o que aconteceu. Porque se tu deitar na cama e dormir, Porque cara, você não está nem aí para o seu, troca a diária, meu aquela querido. pessoa que está ali te Troca a diária, provocando. meu querido. Penso Não da estou mesma dizendo que tu forma. vai remoer isso eternamente. Não, longe disso, Da são mesma momentos, né? forma. Mas eu É não você tenho. ponderar, não é trazer o problema de tal forma que te adoeça, que te Não, tire claro do que não. centro, né? Porque a gente tem que estar bem até para poder a história do máscara de oxigênio, né? Que é uma boa comparação que sempre se fazem, mas a gente tem que pensar, puxa, que aqui reanalisar, se caso vier um outro caso semelhante, como que eu vou fazer? O que que eu poderia mudar? E aquele não tem mais o que fazer, mas realmente pensar e a coisa de você ter que contar isso para o cliente, que infelizmente aquilo, né? Tudo bem que a gente não cria essa expectativa, porque de fato a gente tem Claro, né? Quando a claro. gente tem uma situação que talvez não vai dar muito bom, a gente já vai se preparando o cliente. Porém, é ruim. É ruim. A gente está aqui com esse caso da revisão da vida toda, que foi. Mesma situação. Quantas pessoas vão deixar de Aham. Como é que essa você mesma explica isso, essa contextualização? Eu acho impossível de explicar, mas tá? faz parte do Mas nosso faz parte do nosso ofício. a gente tem que ter maturidade para encarar isso. Eu disse para eu digo lá para o meu pessoal, galera, assim, ó, a gente não tem que fugir, a gente tem que resolver, né? Uhum. Ah, não adianta ficar adiando a resposta para o cliente. Cara, se tu não sabe, tu pergunta, se tu Transparência. não sabe, É, tu pede ajuda, sim, porque, cara, ali tem uma esperança, mano. Ali tem uma exato. esperança, a gente não pode brincar com esse sentimento de ninguém. Sim, tem que ter essa comunicação assertiva. Uhum. Eu falo amorosa, mas não é para ser piegas, tá? Quando eu falo de amorosidade, na responsabilidade. Porque você ter uma comunicação amorosa no sentido de respeitosa. Sim, Você tem que respeitar que aquela pessoa te procurou. É o que eu falo aqui para as minhas colaboradoras, as meninas que trabalham aqui comigo. Hoje a gente só tem mulheres aqui no que escritório. legal. E não é nenhuma. Eu tive anos. O Pedro que entrou para minha Tive equipe o ano um, passado. Até saiu então era faz. só mulher. Tinha um menino só, que era o único, aí agora ele saiu tem uns meses e agora só tem mulheres. E eu falo para elas assim, gente, se o cliente não quisesse contratar advogado, ele não, ele vai direto no INSS ou vai direto no setor e resolve, né? Então a gente tem que tratá-lo com uma comunicação que ele merece. Então, se ele está perguntando, por mais que ele pergunte toda semana, a gente vai ter que criar ferramentas para a gente lidar, porque se coloca no lugar dessa pessoa que está precisando, ele está desesperado. Isso não vai mudar. Não adianta você achar assim, poxa, mas essa pessoa liga toda semana. Olha, a gente vai respondendo toda semana. Direito dela, né, cara, ela tá ansiosa. A gente vai respondendo toda semana, né? E a gente tem que entender que ele é assim, a gente fala, explica, mas sempre com respeito. Porque eu acho que existe uma grande tensão humana aí na sociedade, que é a falta de respeito, o desequilíbrio generalizado, falta de profissionalismo, isso em todas as áreas, e dentro da nossa área tem bastante, né? Então a gente precisa ser diferenciado, né? Até porque a gente carrega essa bandeira da justiça social. Exato. Anderson, ó, partindo para os nossos finalmente aqui, Vamos lá. vamos lá. Você não falou da Martina. Cara, a Martina é taurina como o pai, né, cara? Ah, Ela tem muito do pai, muito, 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 muito do pai. Tem coisas da mãe também, não tem como ser diferente, né? claro. Mas ela é alegre, que nem o pai, né? Ela é expansiva, ela faz amizade fácil, ela não tem vergonha. É uma menina que até o momento eu tenho muito orgulho, assim,
do que a 8 anos, Martina né? está se tornando, né? Ela faz agora, dia 2 de maio, ela faz 8 anos, da menina que está se tornando. Eu Uhum. acho que. E a gente educa para o mundo, no sentido de que tenta não passar a mão por cima dos erros, mostra, por vezes deixa que erre para poder aprender, né? Ela já tem as atividades diárias obrigatórias, então tem essa responsabilidade dos deveres a serem cumpridos. Então, é uma menina que me enche de orgulho, assim, por tudo que a gente tem feito junto. E dentro do possível, né, Ju? Do tempo que eu tenho com ela, eu tento trabalhar com ela de uma forma muito assertiva e dedicada. É uma hora de Martina. São de 1 hora e meia que eu tenho, é 1 hora e meia que eu A tenho de gente que Martina. segue você no Instagram vê você postando as suas atividades com ela, principalmente seus atributos de cozinheiro, Isso, e lenhador. ela gosta dessas coisas do campo, né? Ela é muito parceira. E eu Aham. acho demais, né? Eu acho demais ela gostar das coisas da natureza, respeito aos animais. Então, ela tem noção, É né? porque também vocês inserem isso na vida dela. Então, né, para ela deve ter sido assim muito, fica muito E à é fácil. vontade. É fácil, É né? muito fácil. Pegar uma vara de pescar e pescar é fácil para ela. Tocar Bacana. as vacas lá, tocar elas de uma parte para outra, Uhum. pegar os cachorros e ir junto para ela é fácil. Pegar uma enxadinha na mão é fácil. Tem que colher alguma coisa para ela é fácil. Tem que colher ovo para ela é fácil. Então, é muito tranquilo para ela essa vida Não, isso, também essa vivência é rural. para o resto da vida, né? Exato, exato. Essas memórias são Sim. tão Então, importantes, muito são importantes. Esses dias meu muito bom. filho, eu tenho um filho de 9 já, né? E esses dias a gente assistindo, porque aí ele é menino, né? Então, aí eu fico cansada. Só que graças a Deus ele não é um menino agitado, assim, senão eu teria, não, ele é muito descansado, ele adora sentar para ver filme comigo. Falei, então vamos escolher um filme para você e que a mamãe também goste. Aí peguei um daqueles de super-heróis lá, da Liga da Justiça. Um antigo que não era que ele não tinha visto ainda. Aí eu falei: olha, mamãe é a Mulher Maravilha. Eu tenho mania de falar que eu sou a Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha, minha mãe é brava, que nem a Mulher Maravilha. Aí ele falou assim: você não é brava, mamãe? Eu não sou brava? Não. O que que eu sou? Não, você é alegre, você é feliz. E eu Legal. achei o máximo ele falar aquilo, É porque a visão que ele a visão que ele tem, né? tem. Ele tem, as crianças estão bem em ciência. Essas crianças são espíritos mais elevados que nós, com certeza. Sim, sem dúvida, Vamos sem lá, dúvida. então, para o nosso bate-bola prévio, finalzinho. Quando esse meu podcast chegar aqui a um número zilionário de pessoas, aí a gente vai ter aquelas vinhetinhas assim que passa, sabe? Aquela, chegamos ao Boa, horário do bate-bola prévio. boa, vamos lá. Eu inventei uma brincadeira aqui que é assim: eu vou falar umas expressões que são do Hum, nosso prévio, hum, e você vai ouvir e fazer a correlação com a sua vida pessoal, tá? Bom, a primeira delas é Dibnader. Dibnader, eu sempre repito, porque pode ser que alguém que esteja ouvindo não entenda, né? Data do início do benefício, data da entrada do requerimento, que no direito previdenciário, quando elas se coincidem num processo, seja ele administrativo ou judicial, em geral, dá bom, porque tem um efeito financeiro mais legal, interessante, tanto para o advogado como para a parte, né? beleza. Então, vamos dizer assim, que ela não tem um limite, né? Dependendo, ela não tem limite para ter essa dívida dela. Vai depender do valor do benefício, do tempo de atrasado e tal. Eu quero que você linke essa expressão com alguma coisa que ou já aconteceu na sua vida, ou que você pensa que quer que aconteça. Aí é A com dívida você. dela, a minha dívida dela é 2 de maio de 16. Foi o nascimento da Martina, que coincide com a minha mudança de vida. Nossa, que lindo! Pronto, ficou até emocionadinho.
Com o Ah, olhinho mas não tem como não lacrimejando. ficar, né? Ah, que bonitinho. Mas eu entendo. Entendo bem. Como que eles emocionam a gente demais. É muito maravilhoso. Hum, Agora, outra pergunta é RMI no teto. Porque sim. aqui, diferente da de Ibnater, a RMI no teto, ela tem um teto, né? Um teto que vai crescendo a cada ano, né? Dentro do valor real, tal. O que para você se é uma RMI no teto? Eu acho que a RMI no teto não tem, não existe. Eu acho que eu acho que a nossa vida é uma busca pela RMI do teto. E a gente nunca vai, espero que a gente nunca alcance, porque tu vai estar sempre em busca dela, né? Tu tá sempre buscando uma montanha maior. Tu chegou numa, tu quer uma maior. Tu chegou naquela, tu vai uma maior. E usufruir, né, o cume dessa montanha acaba sendo um desejo tão pequenininho perto de toda a trajetória que te levou até ela. Então, eu não quero RMI no teto, né? Eu vou buscando RMI no teto, né? E é aquela busca de vida. Até eu, agora eu que emocionei aqui. É isso mesmo. Tem razão. Gostei. Eu aprendo muito com essas entrevistas de vocês, viu? Como é legal o ser humano, né? Como é bom trocar. Muito bom. E qual que era a outra mesmo? Gente, me deu um branco agora aqui. Qual Ah, que é? gostei, Falta uma. Peraí, que agora eu me perdi aqui. Tem mais uma. gostei, que não decai. Tá, lembrei. Essa é o seguinte, meu INSS, ele trava às vezes, né? Meu INSS, ele trava às vezes. Ontem mesmo eu estava aqui para resolver um negócio abrir um processo aqui, não consegui, né? Bem na hora que eu precisava, porque daqui a pouco você vai para outra coisa, ele trava, aí você tem que mudar de tarefa, fazer outra coisa. Quando é que para você o seu INSS trava? Aí você interpreta como você quiser. Uhum. Cara, quando eu fico prestando muita atenção nas pessoas e não olho para mim mesmo, eu acho uma perda de tempo danada quando eu faço isso, tá? Quando eu começo a me dar conta que eu tô, mas será que vai dar certo, comigo? E aí eu começo a tentar fazer comparações com as pessoas. E isso me coloca num estado onde eu não gosto de me ver assim. Então, há muito tempo, quando eu comecei a me dar conta disso, Ju, eu comecei a tentar pegar o que cada um tem de melhor, né? E tentar descobrir isso, o que que aquilo ali pode se adaptar na minha vida, né? Sem olhar aquilo ali de uma forma crítica, né? Porque foi a escolha da pessoa e eu tenho que respeitar isso. Mas quando eu começo a me olhar criticando e olhando com um olhar que não é legal, isso me prejudica demais. Então, o meu INSS trava quando eu paro de olhar para o meu interno e começo a prestar atenção na vida dos outros. É. Eu acho que esse é uma Comparar, a falha. gente se comparar, a gente se prejudica mesmo. Não, E o não mundo pode. atual está muito Não assim. pode. Não pode. Quando a gente se distrai, a gente faz isso. A gente Sim, faz. exatamente. Por isso que a gente Por tem que isso ser que. muito Exato, vigilante, né? Quando a exato. gente se distrai, a gente faz isso. Muito ruim. E Muito principalmente no ruim. Instagram, né? Você olha ali, Exatamente. Eu me sinto Instagram, mal quando eu me dou conta que eu estou fazendo isso. e é uma questão de vigilância real. Isso é muito legal quando você conseguir visualizar isso. A maturidade faz isso na gente, né? Faz. Conhecer, se autoconhecer e fazer terapia, né? Que eu sei que você faz. Boa. Faz. Terapia é fundamental para a Bastante. gente se conhecer, né? Bom, e Uhum. agora perguntas normais. Você tem um Vai. arrependimento? Arrependimento. Arrependimento? Você tem algo que você se arrepende Não, na eu vida? acho que eu sou o que eu sou hoje pelos erros que eu cometi, pela minha história, e eu respeito as Uhum, minhas decisões à época, por mais equivocadas que elas tenham sido. certo. E vaidade? Você tem uma vaidade? Tem. Qual é a sua vaidade?
Cara, eu gosto De de. de qualquer aspecto. Sim, eu gosto de estar sempre alinhado e às vezes eu poderia estar um pouco mais jogadinho. Em casa é uma coisa, né? Mas Tá? às vezes eu queria estar mais à vontade do que eu tô, mas eu me cuido muito a forma de eu me Posso vestir. contar o que que você mandou para mim no WhatsApp? Pode. Roupa que eu vou usar. Ele ficou preocupado com a roupa que ele ia usar. Eu falei, ué. Eu queria saber Falei, exatamente se era uma coisa gente, mais ele ficou formal ou preocupado mais. com a roupa que ele vai usar. Eu falei, gente, eu tô me Eu- sentindo muito importante aqui. minha Falei, mãe, é minha mãe, normal, gente, vai com. minha mãe Você sempre me precisa de alertou sobre terno. isso. Oi? Mas eu não deixo de fazer, porque não tem, entende? Mas é algo que eu me cuido, que eu fico Você me se cuida, policiando. né? É, não, mas tá. É bom Se a isso, é gravata cada tá um. combinando, se tá alinhadinha, se o Aham. sapato tá mostrado e tal. Não, porque eu falei, ele perguntar como que ninguém perguntou que roupa que usava. Acho que o Alexandre que ainda falou, não, eu vou colocar uma camisa aqui mais arrumadinha aqui só, mais despojada, menos formal. Porque eu sempre falo que o nosso bate-bola aqui, a nossa conversa é uma conversa pós-congresso. Sabe aquele pós-congresso que a gente Sim, senta todo mundo coisa para boa. jantar, né? E aí todo mundo conversa, é isso. É isso. A gente fala de direito previdenciário, mas a gente também fala Fala das de nossas vida. histórias da vida, reflete, filosofa. Isso aqui é um cantinho de reflexões, filosofia, terapia, é tudo isso aqui. Uhum. Pena que eu não tenho tempo para fazer mais, mas a gente vai continuar firme e forte. E aí, para fechar essas rodadas de perguntas, medo. Qual é o seu medo? Acho que é medo de decepcionar as pessoas que eu amo. Eu não quero que elas se envergonhem do pai, do filho, do amigo, do sócio. A Uhum. gente está sujeito a errar muito. A gente erra, todo dia a gente erra de alguma forma. Mas eu quero errar sem maldade, eu quero errar sem prejudicar, eu quero continuar errando sem magoar o sentimento das pessoas. Esse é o Hum, meu. legal. E Anderson, como é que você se define, Andy? Andy? É o Andy Eu daqui sou de um cara criança? alegre, Como que é o Anderson? eu sou um cara de bem com a vida, eu sou um cara que acordo 5:30 da manhã todos os dias e acordo feliz. Eu sou um cara que tem uma espiritualidade bem boa, né? Eu sou um cara que mais agradeço do que peço. Eu sou um cara que valoriza o afeto. O afeto move, o afeto transforma, o afeto ilumina, o afeto constrói. E eu procuro fazer isso a todo momento. Quando eu dou um abraço, quando eu trato com carinho, quando eu sou educado, quando eu dou uma passagem para alguém no trânsito, quando eu paro na faixa de segurança, quando eu seguro o elevador, quando eu acendo a luz, quando eu abro a porta para alguém passar. Eu acho que são pequenos atos que fazem parte do meu dia a dia, fazem parte da minha educação, né? É assim que eu tenho educado minha filha. Minha filha agradece a cada coisa que é feita por ela, por eu alcançar alguma coisa, pela refeição que ela recebe, ela agradece pelo dia que ela tem. Então, eu sou essa pessoa. Eu sou um cara simples, não tenho ambições financeiras gigantes. Eu quero ter um final de vida decente, né? Não preciso de luxo. Qualquer canto me Determinado, né? acomoda, Muito determinado, né? qualquer canto me acomoda, né? Quero estar entre amigos, gosto de estar entre amigos, fazendo o que eu amo, que é a advocacia, minha docência, ter meu canto lá fora, que a gente chama aqui lá fora, onde eu posso assar minha carne, tomar meu vinho, minha cerveja com os amigos. É isso que eu desejo para mim e para as pessoas que estão ao meu entorno. Maravilha, maravilha. Ah, adorei demais. Antes da gente finalizar, eu peço sempre para o convidado ou a convidada trazer uma música e explicar o porquê da música e tal. Na verdade, eu queria que todo mundo cantasse a música, tá? Um Não, mas é em inglês. dia, mas eu queria que cantasse. Eu queria, assim, tocar um violão aqui, ó.
E Se desse, né? eu vou chegar lá. Eu já pedi até para minha filha. Falei, filha, você toca o violão enquanto alguém canta? Tá, tá, eu vou ter que aprender a música. Mas assim, Boa. Sabe que eu qual tinha, música que você que escolheu e por eu, quê? E o que que eu tem tinha nela? escolhido, tem uma música, eu tinha escolhido ela inicialmente, mas acabei iterando, porque eu escuto muita música clássica, né? E tem uma música do Beethoven, que é Five Secrets, que é Hum, um clássico do Beethoven, e que é uma música que eu toco todas as manhãs antes de começar a trabalhar e gosto de produzir tocando essa música, né? Cinco Segredos, é uma música do Beethoven. Mas, em 2016, quando eu dei a minha aula, eu digo que 2016 não é por nada que é um momento que muda a minha vida, né? E eu dei uma das melhores aulas da minha vida. Eu toquei essa música no final, que é uma música da Beyoncé, I Was Here, e ela cantou na ONU essa música. Cara, assim, a energia, o semblante, porque a letra é linda demais, né? Ela fala sobre por que que ela tá ali, né? Qual é o objetivo de vida dela? Que é deixar marcas, e aí ela fala em pegadas na areia, né? Deixar pegadas nas vidas das pessoas, é olhar para trás e tu te orgulhar daquilo que tu fez, exatamente como eu finalizei, né? E essa música dela iluminou tanto aquele ambiente, e eu me vi dentro daquela música como se eu tivesse, se eu pudesse escrever assim, ó, escreva o que tu quer da tua vida. Eu colocaria essa música como eu quero, como as pessoas me vejam, né? E o quanto eu fui importante para elas. Porque se eu não for importante para elas, e aqui para todas aquelas que, 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 que estão comigo, é como se alguma coisa tivesse faltado, né? Quando ela diz assim, ó, quando eu deixar este mundo, não vou deixar arrependimentos, eu vou deixar algo para ser lembrado, né? E eles não vão esquecer. E é isso que eu quero. lindo, lindo. Tocar, né? Que as Legal, pessoas me tocar nas enxerguem. pessoas. Muito legal. Eu acho que aqui você conseguiu, vai conseguir tocar muitas pessoas sim com a sua história, com a sua sensibilidade. Eu adorei estar aqui com você nesses minutos, nessas quase 2 horas que a gente está conversando. A gente sempre se encontra nos eventos, a gente sempre acaba juntando com a turminha, né? Que é aquele grupo que a gente acaba se afinizando. E não dá tempo de conversar muito tempo com todo mundo, né? A gente acaba conversando no geral e é muito legal saber as suas histórias, é muito legal saber da sua projeção de vida, o quanto você ainda tem para construir, para oferecer, o quanto você tem ainda para entregar para as pessoas. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, como a sua amiga também, né? Nessa relação de amizade que a gente criou nesses últimos anos. E que foi esse encontro nesse 2018, né? Que acabou realmente nos levando para essa amizade. Hoje você aí na direção de cursos do IBDP, eu também em outras pontes do IBDP. Então, que possamos ter vários eventos aí pela frente e que você continue aí expandindo aí a sua luz, a sua grandiosidade aí, como o Anderson que você é, com essa sensibilidade, com tudo que você tem para oferecer. Eu adorei demais, Também. agradecer muito pelo seu tempo, espero que tenha sido também legal para você. E para você que ficou até aqui, se você quiser se despedir, eu quero que você se despeça, eu me despeço do pessoal, fique à vontade. Quero agradecer pelo convite. Isso faz muito bem a gente falar, né? Aquilo que a gente sente. Geralmente eu termino lá, meu último slide, eu eu digo que compartilhar conhecimento faz parte do meu DNA, e eu acho que faz, né? Não só conhecimento, mas as coisas que eu sinto, e eu não tenho dificuldade de externar, e não tenho dificuldade de chorar, não tenho dificuldade de dizer que eu amo, eu não tenho dificuldade de abraçar, né? Eu não tenho dificuldade de ver alguém dizer que ela está muito bonita, que ela está bem vestida, porque eu sei que isso vai fazer bem
para ela, e faço isso com meus amigos também. Digo, nossa, cara, como tu tá bem, cara, eu não vejo problema, isso é tão bom, né? Essa troca é tão boa. E deixo uma mensagem para quem está nos escutando, cara, nunca é tarde, nunca, para nada, para absolutamente É, nada, né? é. Para viajar, para tomar decisões, para dar um giro de 180 graus na tua Uhum. vida, para romper relações, para criar relações. É. Nunca é tarde para amar, nunca é tarde para ser feliz. É isso aí. É isso aí. Então é isso, pessoal. Nesse clima aqui de chororô que a Juliane já começou. Um beijo para vocês todos e todas. Assistam, compartilhem, enviem para os seus amigos. Vamos criar essa rede aí, gente. Vamos colocar coisa boa, porque chega de notícia ruim. Vamos falar de coisa boa, né? Um beijo e até mais. Podcast Educaprev, série Alma Previdenciária, com Juliane Penteado.